Você sabia que a ambição é um direito do ser humano? Um indivíduo que chega para mim e diz assim, doutor Laíra, eu não quero mais nada na vida. Eu digo, está na hora de você morrer. Porque viver é aprender. E você aprende fazendo. Não confunda ambição com ganância. Não é a mesma coisa. Ambição é o seguinte, hoje melhor do que ontem, pior do que amanhã. Uma vez dava um curso nos Estados Unidos, tinha um indivíduo sentado na primeira fileira e ele disse para mim, doutor, eu poderia fazer um comentário? Eu falei, pois não. Ele disse, ó, eu dirijo um carro de biscoito, um carrinho de biscoito, uma Kombi, eu entrego biscoito nas padarias. Eu faço isso há mais de 30 anos. Eu levanto 4h30, 5 horas da manhã, entrego os biscoitos nas padarias, volto, lavo o carro, abasteço para o dia seguinte. Só quer saber de uma coisa? Amanhã eu vou continuar entregando biscoito nas padarias. Eu falei, meus parabéns. Não tem nada errado o senhor entregar biscoito nas padarias. O que tem de errado é que muita gente, no fundo, quer entregar biscoito e culpa a sociedade, a inflação, a corrupção, porque não vai para frente. Você não consegue manter uma bola no fundo da piscina. Você não consegue manter um indivíduo bom lá embaixo, indefinidamente. Temporariamente, um chefe pode até segurar uma pessoa de não ser promovida. Mas, indefinidamente, a única pessoa que pode segurar você é você. Então, o que você tem que desenvolver é essa habilidade de entender o seguinte, que você tem que estar sempre em constante melhora. Tem nada errado em você querer. Você chegou num ponto, você quer outro. Agora, o que você não pode é associar a sua felicidade a isto, porque senão você fica naquela história. Quando eu. Não é verdade? Você vai dizer, mas eu já tenho bastante. Eu sei, se você já tem o bastante, por que você não começa a trabalhar para os outros, então? Porque na sociedade onde nós vivemos, onde os ricos estão presos nos condomínios e os pobres estão presos nas favelas, e está tendo toda essa violência aí, eu acho que se você já tem o bastante para você, o que você começa a fazer? Você começa a contribuir para os outros. Eu mencionei antes nesse vídeo de que quando o telhado do seu vizinho está pegando fogo e você vive em parede de meia com ele, é problema seu também. A complexidade aumentou muito no mundo, está ficando cada vez mais difícil viver. Então o número de inertes tem aumentado violentamente. O número de pessoas que não conseguem acompanhar a evolução da sociedade. E essas pessoas não conseguem autossustento. Elas vão ficando para trás, elas vão dependendo do governo. Com isso vai haver um aumento de impostos, vai haver um aumento de imposto de renda, um aumento de IPTU. Eu sei que você não quer escutar isso, mas essa é a realidade. Nós, mais privilegiados, temos que carregar nas costas o peso da sociedade. Temos que pagar mais impostos, porque vai ficando mais difícil, o pessoal não vai conseguindo viver. Então, mesmo que você já tenha o bastante para você, eu sugiro que você continue ambicioso, que você continue produzindo mais, querendo mais, porque se você parar de querer, se você parar a sua ambição, você para de pensar também. Aí o seu cérebro diminui a atividade. Você imagina se um sujeito quebra um braço, ele engessa o braço por um mês. O dia que ele tira o gesso, ele não consegue fazer isso com o braço. Ele tem que fazer fisioterapia. O mesmo acontece com o seu cérebro. Se você não estiver constantemente desafiando o seu cérebro para novas possibilidades, para novos sonhos, para novas realizações, o cérebro vai o quê? Vai atrofiando. Os estudos mostram que as pessoas que se aposentam, ou nos primeiros 6 meses após a aposentadoria, dependendo da profissão, a mortalidade chega a ser 5 a 6 vezes maior, porque o indivíduo colocou o pijama, foi para frente da televisão, parou de pensar. Você vê que pessoas que vivem muito são pessoas que estão constantemente produzindo, com 80, 85, 90, fazendo planos para daqui 10, para daqui 20, para daqui 30 anos. Então é importante você estar sempre nesse desafio, porque como eu já disse antes, o cérebro é um sistema aberto, e o sistema aberto para evoluir, ele precisa de conflito, ele precisa de ser perturbado, ele precisa de estímulo. Se você diminui a sua ambição, você diminui o estímulo, você se acomoda, é como o braço quebrado que atrofia. Se você não usar o cérebro, ele atrofia. Se você não usar a musculatura, ela atrofia. Então, você tem que estar constantemente fazendo isso. Ambição é um direito do ser humano. Quando você coloca a ambição junto com os outros componentes que nós discutimos, porque para fazer um bolo, você não faz um bolo só com farinha, você não faz um bolo só com manteiga. Você tem uma combinação, você tem uma série de ingredientes para se fazer um bolo, não é verdade? Então, nós não fornecemos aqui, estamos chegando na reta final, nós estamos fornecendo nada mais, nada menos do que ingredientes que você vai agora colocar juntos, um pouquinho de outro, e ter um time certo para isso, quer dizer, na hora certa, e você vai criar o seu bolo.
Cada um vai criar, cada um tem um paladar diferente. Mas eu acredito que nesses vídeos você teve a oportunidade, está tendo, e espero que continue tendo, porque você vai continuar assistindo no futuro esses vídeos, porque é feito por um processo de repetição. Só assistir uma vez só não funciona. Você teve muito conhecimento, a quantidade de conhecimento que eu estou passando aqui é enorme, não dá para você absorver tudo de uma vez, você tem que voltar e assistir novamente, 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 estimular sua mente para que isso ocorra. Eu sugiro também que você leia o meu livro Sucesso Não Ocorre Por Acaso, é simples, mas não é fácil, e o livro Sucesso Empresarial, Criando e Mantendo Sucesso Empresarial, Reengenharia Virtual, porque a somatória desses dois livros, o Sucesso Não Ocorre Por Acaso é mais a parte pessoal, e o sucesso empresarial é mais a parte profissional. Isso aqui está sendo apresentado para você aqui na forma de vídeo, mas às vezes lendo e relendo também ajuda. Você complementando isso tudo, eu acredito que é só colocar agora o bolo no fogo e deixar cozinhar, deixar assar, porque não tem outro jeito, os ingredientes estão prontos, você coloca na medida que você gostar, na medida que você quiser, e a coisa vai. Conto com você no último bloco para a nossa despedida. Olá, estamos no nosso último bloco, chegando ao destino. Só que a estrada do sucesso está sempre em construção. O que conta não é a chegada, o que conta é a viagem. Ainda mais nesse processo aqui, que você chegou no final dos vídeos, você tem que começar novamente. Primeiro eu sugiro que você assista isso pelo menos 5 vezes. Pelo menos, o ideal seria até mais. Mas pelo menos 5 vezes, para você incorporar na sua estrutura psicológica tudo isso. Porque essa história de que querer é poder, não é verdade. Querer é o começo das coisas. Você já imaginou, você entra numa quadra de basquete com regra de ping-pong, querendo ganhar o jogo? Você não consegue. Querer sem estratégia não adianta nada. Você quer, eu sei, do contrário, você não teria adquirido esses vídeos. Mas você está desenvolvendo aqui a estratégia. A estratégia de quem? De pessoas bem-sucedidas que já passaram por isto. E agora eu estou transmitindo isso para você numa bandeja. Né? Então, você ficou bem claro para você nesses vídeos que, primeiro, você tem que sonhar mais. Porque você tem que sonhar de noite e trabalhar de dia. Você tem que deixar a sua imaginação trabalhar e implementar aquilo que você imaginou. E é importante que você tenha referencial. Eles fizeram um estudo em Harlem. Harlem é uma parte de Nova York, onde se o seu carro quebrar ao meio-dia, você pode começar a rezar, porque alguma coisa de ruim vai acontecer com você. Pois eles fizeram um estudo, eles foram no 6º ano primário em Harlem, eles dividiram a classe aleatoriamente em 2 grupos, A e B. O grupo A teria o privilégio de uma vez por mês, durante 6 meses, visitar downtown, o centro de Manhattan. E o grupo B ia continuar tendo aula naquele dia. Eles fizeram isso durante 6 meses, 6 visitas. 10 anos depois, eles fizeram uma avaliação se aquilo tinha tido algum impacto. Sabe o que eles descobriram? Que aquele grupo A, que teve o privilégio de uma vez por mês ir até o centro de Manhattan, saber como que um indivíduo bem-sucedido vivia, como é que um executivo tomava o café da manhã, como que ele ia trabalhar, qual que era o consultor, como é que era o escritório dele e assim por diante, esse grupo, primeiro, tinha mais gente estudando, tinha menos entrada na polícia, menos viciado em drogas e assim por diante. Você deve estar imaginando, mas como que é possível 6 visitas ser capaz de criar tudo isso? É porque eles criaram, naquelas crianças de Harlem, um referencial do que é ser bem-sucedido.